presidente aqui, então está fazendo parte também dessa minha história. Então eu espero que vocês gostem, tá, do que eu preparei para hoje. Não é nada muito complexo, é mais para a gente começar a bater um papo com relação a isso, independente das especialidades que vocês forem seguir na vida, mas que vocês sempre tenham uma pulguinha atrás da orelha com relação a essas coisas que a gente vai conversar hoje, porque independente da especialidade que você for seguir, são coisas importantes a serem pensadas na hora de propor um cuidado para um paciente, tá? Então, eu vou só apresentar aqui, e aí vocês me avisam se vocês estão vendo, tá? Peraí. Estão vendo direitinho? Dá para ver sim. Beleza, se tiverem algum problema, vocês me avisem, tá? Que eu não consigo ver mais vocês nem o chat, tá? Se vocês quiserem me interromper, pode me interromper a qualquer momento, tá? Para perguntar alguma coisa, ou mesmo que seja para contar qualquer coisa. E aí, no final, a gente deixa um tempinho também para tirar umas dúvidas, se vocês tiverem, tá? Então, hoje pediram para eu conversar com vocês um pouquinho sobre doenças crônicas em populações vulneráveis, né? Eu não vou falar especificamente de doenças crônicas, eu não quero falar nada aqui dessa parte de pressão alta, diabetes, que isso vocês estão cansados de ver. Eu quero trazer um pouquinho uma outra luz que talvez vocês não vejam tanto, né, que me pediram para falar dos determinantes em saúde, e aí é isso que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Então, eu sou Vinícius, eu sou R2 de Medicina de Família e Comunidade aqui na Faculdade de Medicina do ABC. Eu tenho um Instagram, que é o Doutor de Gente, que eu deixei aqui, quem quiser me marcar, eu reposto depois que acabar a aula, tá? Quem quiser me seguir também, fiquem à vontade, eu converso bastante lá sobre temas de medicina de família e ajudo quem precisar quando tiver dúvida, caso, ou enfim. Então vamos lá. Os objetivos dessa aula, eu queria que vocês conhecessem, né, relembrassem, na verdade, a definição de saúde mesmo, né, proposta pela Organização Mundial de Saúde, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado ali na hora dos atendimentos, principalmente se é uma coisa meio corrida, ambulatório ou outras especialidades, e é importante a gente ter isso em mente, né? E aí conhecer também a definição de determinantes em saúde, e uma das estratificações, né, das classificações propostas para esses determinantes em saúde, tá? Existem várias, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu trouxe uma aqui que eu acho interessante para vocês, tá? E aí, depois, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos da minha prática, para interagir um pouquinho mais com vocês e ver se vocês conseguem pensar, talvez, um pouquinho do jeito que a gente pensa na medicina de família, tá? Então, começando por o que é saúde, né? A OMS, desde 1946, do Fórum da Saúde, permanece inalterada até hoje a seguinte definição: saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? Então, ser saudável não significa ter ou não doença, ter saúde, buscar saúde não significa ter ou não doença ou ter ou não sintomas, né? É algo muito complexo, é algo que muda de pessoa para pessoa, muda de período de tempo, muda de geografia, muda de acordo com a estratificação social. Então, saúde é um conceito muito complexo e qualquer pessoa que acha que fazer saúde é simples está fazendo errado, tá? Aí, aqui um pouquinho mais, existe, né, a base genética, né, então aquelas heranças genéticas que a gente bem conhece, síndromes super complexas de base genética. Existem também alterações epigenéticas, né, e que é como o meio vai alterar o nosso material genético, seja por metilação ou desacetilação, né, de estonas, essas coisas mais que vocês devem saber até melhor que eu. E isso, propriamente dito, já se sabe que pode ser modificado, seja por alimentação rica em alimentos processados, seja por poluição, seja por água contaminada, seja por violência, seja por agressividade. Então, várias coisas que já conhecemos que têm o potencial de alterar a epigenética, né, e, consequentemente, alterar a expressão de uma doença. E além dessa parte, né, genética, de material genético e transformações epigenéticas, a gente também tem consciência, que às vezes é uma coisa que a gente não fala na medicina, né, a própria saúde mental, que várias vezes é muito negligenciada e não está
separada de nenhum outro tipo de saúde, territórios violentos ou violências que possam ter, sejam sexuais, sejam familiares, sejam agressões de crianças quando são pequenas, pais que brigam ou pai que agride a mãe e aquilo tem uma consequência na criança, pessoas que passam fome, né, frio, condições de moradia ruins, tudo isso traz uma carga muito importante para o modelo de saúde, né? E se a gente não adicionar na nossa avaliação cada coisinha dessa que pode ser uma variável, a gente pode estar deixando passar, às vezes, a principal coisa que causa ou que contribui para a doença daquela pessoa, né? E aí eu trouxe aqui do lado um modelo biopsicossocial do suicídio, tá? Que é um estudo, aqui embaixo tem a referência do JAMA, se eu não me engano, e ele propõe um modelo, né, biopsicossocial, então, que não vem só de parte genética, né? Ah, você tem um gene que te predispõe a suicídio. Tá, isso pode até existir, né? Mas existe uma localização geográfica que tem maior condições de suicídio, né? Ou às vezes uma profissão que tem acesso a armas, ou então normas socioculturais, tipo do Islã ou dos japoneses, tá? Pessoas que estão saindo de estruturas sociais importantes, então pessoas que se declaram como homossexuais, pessoas que são trans e que vão estar ali fora de algum valor ou norma ridícula social, aquela pessoa também vai ter o que eles chamam de falta de coesão social, né? Então, aquela vivência dela e tudo que está relacionado à vivência daquela pessoa que pode causar ou piorar a doença de uma pessoa, né? Então, assim, lembrar só que não existe só os determinantes sociais, né? Ele fala que falta de coesão social, mas um pouco mais para frente eu vou discutir sobre não é só social, né? E várias coisas aqui que ele coloca como social, talvez nem sejam só social, né? Já sejam de outras esferas ali que eu vou discutir mais para frente. Mas aí só para vocês verem aqui que existem várias coisas que vão contribuindo para que uma pessoa chegue ao suicídio, né? Então, além da genética, ela tem um traço de personalidade, ela às vezes abusa de substâncias, ou às vezes ela tem um problema cognitivo, ou ela tem um problema de família muito grave, uma agressão, uma violência, tem medo de alguma coisa e por isso fica psicótica, né? Do contexto da vida dela ali. Então, a gente precisa ver o quão complexo é saúde e trazer sempre essas coisas para o nosso pensamento clínico, tá? E aí, o que são determinantes em saúde? Fatores que influenciam, afetam e ou determinam a saúde de povos e cidadãos, tá? E aí, que nem eu falei para vocês, essas determinantes, elas podem ser sociais, econômicas, culturais, ambientais, biológicas, só que é muito difícil a gente entender e mensurar, né, num estudo ou em alguma coisa, qual o tamanho do impacto disso na vida e na saúde de cada pessoa, né? Não tem como a gente falar assim, saiu uma meta-análise e um ensaio clínico randomizado falando que pobreza aumenta a mortalidade de pressão alta, né? Talvez até tenha algum dado assim que eu não conheça, ou alguma coisa menos estruturada, talvez, né, não uma meta-análise, talvez uma revisão narrativa, mas o fato é que a gente não consegue medir de meios próprios, né, científicos, o impacto na vida dessas pessoas, né, e o quanto isso vai variar de cada pessoa, né, algumas pessoas estão numa mesma situação e uma está sofrendo muito mais e tem doenças e outras está muito bem, né, então, por que isso tudo é importante? Porque quando a gente fala em saúde, a primeira coisa que os nossos governantes e que mesmo a população que é leiga pensa é em construir hospital, é em ter remédio, é em ter tal exame. Sim, isso também faz parte de um dos determinantes em saúde, que eu vou falar mais para frente, mas tem vários outros que a gente não está conversando. A gente não está conversando sobre condições de moradia, sobre condições de emprego, sobre acesso a saneamento básico, sobre um salário mínimo adequado. Então, veja como é uma coisa muito complexa, né? E se a gente, né, como profissionais da saúde e futuramente talvez como pessoas que vão ocupar cargos, né, de gestores ou até de políticos, talvez diretores de hospitais, como que a gente não vai pensar nessas outras coisas se a gente não se a gente quer fazer saúde, como a gente não vai pensar nessas outras coisas, né? Então, eu queria trazer isso para vocês, para a gente vir aqui a classificação, né? Existem várias classificações propostas, tá? E não existe exclusivamente uma correta,
tá? Isso aqui pode variar de acordo com a população que está sendo analisada, de acordo com a época que a gente está vivendo, ou com a localização geográfica, mais no norte, mais no sul, hemisfério norte, hemisfério sul, Equador, África, né? Tem todas as coisas culturais, então isso varia muito de lugar para lugar, né? Mas eu decidi aqui estratificar eu achei um estudo interessante que mostra essa estratificação, e aí eu mostrei isso aqui para mais ser didático para vocês entenderem as partes diferentes aqui de cada uma, tá? As determinantes, então, biológicas, né? Elas são aquelas de origem genéticas e não tem qualquer alteração pela sua vivência ou pela história, né? Claro que, falando de epigenética, existe uma contribuição do elemento ou do ambiente em que a gente vive, mas aqui falando particularmente de idade, sexo, né, que são as coisas que a gente não consegue mudar, né, que ali você tem aquela idade, você tem os riscos para aquela doença, e por ter aquele sexo, você tem os riscos para aquela X doença, né. Então, isso são coisas imutáveis, e também dá base para alterações epigenéticas, né. A gente ainda não entende por completo todos e como funcionam as alterações epigenéticas, né. Então, o quanto de alimentação ruim é importante no desenvolvimento da diabetes, né? Qual parte da alimentação ruim é no desenvolvimento da diabetes? Qual que é exatamente a alteração que a alimentação ruim vai causar na metilação do gene para mudar a produção de insulina, né? Então, a gente ainda não entende muito bem isso, mas a gente sabe que existe, né? E existem algumas doenças que são mais bem estabelecidas e outras que são ainda talvez até desconhecidas, né? As determinantes sociais, então, a classe social, né, que vem ali com muitos outros problemas e que às vezes se mistura com outras partes das determinantes, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, e muitas vezes, dependendo, inclusive da sua classe social, você vai ter dificuldade de emprego, não vai ter seguranças naquele seu emprego, não vai conseguir pegar um atestado no dia para ir na consulta do seu emprego, né? Se você faltar, você vai ser demitido. Então, tudo isso acaba afetando mais as pessoas que têm uma classe social mais baixa, tá? Emprego, né? Então, um emprego traz verba, que traz também alguma questão de segurança, né? E garantias fora da questão da saúde pública, né? Então, de alimentação, de outros tipos de cuidados. E uma pessoa desempregada, que está aumentando muito agora com a questão da pandemia, as coisas ficam cada vez mais caóticas, né? Então, vai se somando coisas para que aquela pessoa não esteja bem, né? E o resultado é um desespero muito grande, às vezes, na nossa frente na consulta. Situação de pobreza, né? O morador de rua, marginalização de territórios ou de populações, né? Então, populações que são marginalizadas, prostitutas, né? Trabalhadoras do sexo, LGBT, QIA, os próprios moradores de rua, né? São pessoas muito marginalizadas, e também a marginalização que acontece por conta do crescimento econômico e da forma com que a gente empurra as populações mais carentes para os extremos das cidades, né? Então, tanto essa marginalização física quanto essa marginalização social vão impedir, dificultar acesso a serviços de saúde, vai ter mais preconceitos, vai ter mais violência, né, para essas populações. Então, é outra coisa que também traz muito para determinante social, né? E questões de moradia, né? Então, coisas que pra gente, classe média, classe alta, talvez seja até impensável, né? Mas pensar, por exemplo, na quantidade de cômodos, né, que tem dentro da casa e que pode trazer situações, às vezes, muito, muito desagradáveis, né? Ou mesmo problemas, né, de higiene, de condições básicas, né? Eu não sei se vocês já foram alguma vez, né, em área de ocupação, que é onde está começando as novas casas, né, as novas famílias estão se mudando, estão meio que desbravando um território ali da comunidade que ainda não tinha casas, e ali as condições de vida, elas são extremamente precárias, né, as pessoas normalmente não têm chão na casa delas, é terra mesmo, a casa é feita de ou algum toldo, ou
madeirite, assim, coisas bem precárias, e que chove dentro da casa, e que entram bichos, e que entra lixo. Então, tudo isso são condições muito complicadas, né? E que se a gente não tiver o entendimento disso, e se a gente não trabalhar, né, em multidisciplinar, se a gente não trouxer a psicóloga junto, se a gente não trouxer a assistente social junto, fica quase que impossível o médico fazer um trabalho desses, né? Porque como que eu vou conseguir mudar a moradia de uma pessoa? Eu não vou conseguir, mas talvez se eu chamar a assistente social, que realmente atestar que ela está numa situação de pobreza extrema e ver que aquela pessoa tem uma condições de entrar para um auxílio, por exemplo, e ganhar alguma verba, ou se inscrever numa ONG ali perto que tem uma cesta básica, alguma coisa que vai ajudar na questão da alimentação. Então, tudo isso vai ajudar a gente a pensar e a ter ações efetivas melhores em saúde, né? Os fatores ambientais, então, né? Poluição, tratamento de água, coleta de lixo, a própria localização, que nem eu estava falando da marginalização dos territórios, né? Hoje está cada vez mais em voga, em fama, o tema saúde planetária, né? Estão começando a ter estudos no sentido de como que nós cuidamos da Terra, do planeta Terra, né? E como isso pode afetar a saúde do ser humano, né? Quais são as alterações em prevalência de doenças, em mortalidade, de doenças infecto-contagiosas, de doenças causadas por doenças arboviroses, né? Ou por complicações relacionadas a mau acesso, ou então queimadas, né? A gente está começando a falar disso agora, principalmente a medicina de família, né? E os territórios, normalmente, esses vulneráveis, eles são uma carta cheia para isso, né? Então tem poluição, não tem tratamento de água, não tem coleta de lixo, a localização é péssima, as condições de moradia são péssimas, é um ambiente que tem muita violência, tráfico de droga, as pessoas estão submetidas à violência policial, pouquíssimo acesso à saúde, né? Não tem hospital, demora para conseguir vaga no posto de saúde. O negócio vai, quando você vai somando cada pecinha dessa, que às vezes a gente nem se questiona, o negócio vai tomando uma proporção muito grande, né? Então, hoje o intuito é mais trazer luz para essas questões, para que, independente de onde vocês forem chegar, vocês possam ter um olhar diferenciado. Às vezes ali você vai ser, sei lá, reumatologista, né? E você vai falar para o paciente que tem que comer a comida tal, ou que não pode comer a comida tal. E aí o paciente, será que ele consegue comprar essa comida tal? Será que ele não consegue ficar sem comer essa comida tal, que é a base da alimentação dele, né? Será que ele vai comprar o remédio que você passou e prescreveu lá, e que ele foi ver lá e que custava R$1.000 para 30 dias, entendeu? Então, levar essas coisinhas em considerações, e se eu puder marcar isso na vida de vocês hoje, eu saio bastante contente daqui, tá? E para finalizar, os estilos de vida, né? Então, não é para finalizar, desculpa, tem mais uma depois, mais estilos de vida, então entra aqui todas as coisas que estão ali no dia a dia, na rotina das pessoas, né? Então, alimentação inadequada, né? Cheia de alimentos processados, frituras, baixa ingesta de verdes, de frutas, de micronutrientes, hábitos, né, ruins como tabagismo, abuso de álcool, de drogas ilícitas, ou mesmo de medicações controladas, comportamentos sexuais, né, considerados de risco, então múltiplos parceiros, sem uso de preservativo, a própria profissão, né, que às vezes é uma profissão de maior risco, por exemplo, os profissionais do sexo, né, ou mesmo uma questão de homens que têm trabalho dentro do crime, né, que eles consideram como um trabalho. Então, tudo isso aqui constrói aquela pessoa, né, e vai alterar completamente no risco que ela tem de saúde e em como ela faz o acompanhamento dela em saúde, né. Violência e crime, né? Então, ambientes violentos, seja socialmente, seja dentro da casa, acabam. Já existem estudos mostrando que existe uma alteração epigenética, por exemplo, no cérebro de crianças que mães e pais brigam, ou agressões de pais e mães. Já conseguiram ver alterações em metilação de DNA dentro do feto. Então, a mãe gestante
nesse ambiente, sofrendo esse tipo de coisa, vai causar diretamente uma coisa naquele nenê que ainda nem vimos, né? A própria violência ali de crime organizado, violência policial, que às vezes é pior do que o próprio crime organizado, a violência que o Estado trata, né, essas pessoas com dificuldades de estudo, de acesso em saúde, né, marginalizando pessoas, moradores de rua, marginalizando profissionais do sexo, marginalizando pessoas LGBT, esses tipos de violência, né, racismo estrutural, tudo isso vai impactar em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos, a qualidade de vida das pessoas, né? E se a gente não levar isso em conta, a gente vai comer bola, tá? E por fim, aqui, espiritualidade, que é uma coisa que tanto positiva, pode ser um fator protetor, por exemplo, em transtornos depressivos, né, em questão de suicídio e tudo mais. Quem tem uma espiritualidade forte tem menor risco de suicídio, menor morte por suicídio, mas o contrário também pode ser verdade, né? Aquele pastor que fica ali orando e falando que é falta de Deus, né? Falando que é aquilo, sei lá o que são umas explicações absurdas que eu nem lembro. Aquilo também pode prejudicar, né, no vínculo com o serviço de saúde, pode prejudicar na própria confiança da pessoa, né, naquele profissional. Meu pastor falou que eu não preciso disso, por que você quer me dar remédio, né? Então, a gente tem que considerar tudo isso na hora de avaliar qualquer pessoa, tá? E aí, para finalizar, então, os acessos aos serviços, tá? Que nem eu falei, quando as pessoas falam em política pública, quando os políticos falam em políticas públicas, né, de saúde, eles focam aqui, né, em acesso aos serviços. Eu vou construir aquele hospital de São Mateus, eu vou construir o hospital de Diadema, né? Eu vou construir, eu vou encurtar a fila dos exames, né? E aí vai sair uma correria e encurta todas as filas dos exames e tal. Nossa, esse cara é muito bom, né? Porque isso é vazio, né? Se a gente não vê isso associado às outras coisas, isso vai fazer pouquíssimo efeito, né? Pode fazer efeito para algumas pessoas, mas para as outras pessoas que são mais vulneráveis, aquilo vai fazer quase ou nenhum efeito, tá? E aqui os acessos aos serviços não é só serviços de saúde, tá? Então a gente também fala de hospitais, unidades básicas, pronto-atendimentos e ambulatórios, né? Acesso a medicações, acessos a exames, né? Isso tudo também está aqui. Mas, além disso, a gente também tem que pensar nas outras coisas que fazem parte da vida de qualquer pessoa, né? Então, serviços educacionais e creche. Pô, aquela mulher que tem que trabalhar, que tem que cuidar dos filhos, né? Da criança que acabou de nascer, e que o marido não quer nada com nada, que não consegue deixar uma criança na creche, né? E que, por exemplo, para ir para o trabalho dela, ela tem que pegar 4, 5 ônibus, porque não tem um trem que vai direto para o lugar que ela trabalha, que é do outro lado da cidade, né? E essa pessoa não tem tempo nenhum para fazer lazer, porque não tem lugar para fazer lazer, né? Isso não pertence a ela. E 2, ela precisa cuidar de outras coisas, precisa cuidar da casa, que ninguém ajuda, precisa cuidar da filha, que ninguém ajuda, precisa trabalhar, precisa não sei o quê, perde horas de deslocamento no trânsito. E tudo isso tende a ser prejudicado em área de periferia, né? Então, como a gente vai falar em dar mais hospital para as pessoas, se a gente também não está pensando nessas outras coisas que impactam diretamente na qualidade de vida de todo mundo, né? Principalmente das pessoas da área de periferia que são muito marginalizadas, né? Então, isso daqui é uma coisa que vai muito além da parte de saúde, né? E esse fica claro, serviço, não é só serviço de saúde, são outros serviços, né, que fazem parte do dia a dia. Aí agora, eu trouxe uns exemplos, tá? E aí eu queria bater um papo com vocês, tá? Então, alguém pode ler aqui para mim, para a gente começar a bater um papo? Eu posso ler. Por favor. Opa! Foi. Pera, é para ler esse slide? Só lê tá. essa chamada aqui. Imagina. Criança de 4 anos com comportamento sexual inadequado para idade, insinuações, palavras inapropriadas para outras crianças, veio como queixa dos vizinhos para agente comunitário. Aí eu pergunto para vocês agora,
qual que é a hipótese diagnóstica que vocês pensariam aqui? O que vocês acham que está acontecendo? Eu não soltei muita informação justamente para provocar vocês, tá? Mas o que vocês acham que está acontecendo aqui? Qual que vocês acham que as crianças têm um diagnóstico? Tem alguma psicopatologia? O que vocês acham que está acontecendo? Ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso em casa ou na escola, Legal. no ambiente que ela vive. Bacana. Mais alguém? Eu acho que ela pode estar sendo exposta a algum tipo, em casa mesmo por esses comportamentos. Às vezes não é nem, acho que não é nem abuso, mas na comunidade que ela vive, ou mesmo através de TV ou coisa assim, ela pode estar sendo exposta e achar que isso é normal, que isso é ok fazer. E às vezes os pais não têm nem consciência que ela não deveria estar sendo exposta a essas coisas. Não sei. Legal. É bem por aí mesmo, viu? O que estava... Quando trouxeram esse caso para mim, a primeira coisa imediatamente que eu pensei foi abuso, né? Eu falei, essa criança está sofrendo algum tipo de abuso e precisamos acionar o conselho tutelar e ir atrás, né? Imediatamente. Aí a assistente social foi lá fazer uma visita e tudo mais, e aí eu também fui fazer uma visita junto, né? O que estava acontecendo ali naquela casa era que era uma casa de um cômodo, tá? Então, tinham 5 pessoas naquela casa, então o pai, a mãe e outras 3 crianças, e a cama dos pais era imediatamente ao lado da cama das crianças, e não estava acontecendo nenhum tipo de abuso, mas as crianças estavam vendo os pais terem relação sexual, né? Então, os pais estavam ali constantemente fazendo relações sexuais e usando expressões, né, próprias ali para o momento, enfim, mas que são impróprias nesse contexto, né, de que ter 3 crianças do lado num cômodo, né? Então, quando a gente fez esse diagnóstico, a gente fez uma intervenção familiar e a gente explicou o que provavelmente estava acontecendo, né? Que ela estava imitando, né, um comportamento e que aquele tipo de comportamento dos pais naquele contexto não era algo adequado para o desenvolvimento daquela criança, né? Então, por sorte, a gente não tinha ali uma questão de abuso, né? Porque poderia ser tranquilamente, isso acontece inúmeras vezes, mas a particularidade ali da moradia, né, de ter um cômodo só, se você não se liga para isso, talvez você vai ficar indo na coisa do abuso e tudo mais, e era muito claro que a menina reproduzia coisas, né, ela falava frases que alguém estava falando, era uma coisa muito estruturada, né, frases... tipo assim, eu vou me expressar só para vocês entenderem, tipo, eu vou chupar seu pau, coisas, e falando para outras crianças, né? Então, outra criança de 3, 4 anos recebendo esse tipo de informação. Então, a dinâmica toda estava errada ali, né? E aí, quando a gente entendeu isso e começou a agir conforme aquilo, a criança foi aos poucos parando com aquele tipo de comportamento e agora ela já está um pouquinho melhor nesse quesito, tá? Tenho, acho que, não sei se eu tenho mais 2. Eu tenho mais 2. Vamos lá. Alguém pode ler para mim? Eu posso ler. Mulher de 54 anos, portadora de diabetes mellitus tipo 2 de péssimo controle, glicemia de jejum de 335 mg por decilitro de sangue e hemoglobina glicada de 2,3%. No prontuário, por diversas vezes descrito, orientada dieta, sem acompanhamento de nutricionista ou investigação alimentar na consulta médica. Dose alta de insulina. Então, conduta. O que está causando de verdade esse descontrole? Alguém tem alguma opinião aqui? Consegue pensar em alguma coisa? Eu acho que teria que ver como é que foi orientado essa dieta, né? Tipo, como é que foi explicado, como é que foi levado em conta, e como você falou, as possibilidades que ela tem dentro da casa dela de deixar de comer a coisa que ela sempre come, ou... acho que em relação a isso. É bem por aí mesmo, tá, Mariana? O que aconteceu nesse caso, quando eu vi que ela estava vindo muitas vezes na unidade, e eu parei para dar uma atenção mais, assim,
de perto, né? Essa paciente, ela, assim, super simples, tá? Então, estava fazendo uso de algumas medicações erradas por má comunicação entre médico e paciente mesmo, né? Então, você não sentar direito, explicar direito. Ela era analfabeta, então eu tive que colocar desenhinhos na receita dela para ela entender um pouquinho mais sobre como tomava a medicação adequada, né? Ainda não está ideal, mas está melhorando aos poucos, né? E o que é marcante para mim, e que isso acontece infelizmente com um pouco mais de frequência do que eu gostaria, é que as pessoas que não têm condição financeira, elas vivem de farinha, né? Elas vivem justamente daquilo que o doutor virou e falou assim, ó, não pode comer farinha. E a farinha era o que ela comia, na maioria das alimentações delas, né? Então é óbvio que a glicemia vai estar alta, né? Ela não está fazendo a alimentação porque ela não consegue fazer aquilo, não é porque ela não está afim, porque tem má adesão, nada disso. Ela está fora da realidade dela, aquela orientação, né? Quando a gente detectou essa vulnerabilidade importante, a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Então, aqui também é muito importante o trabalho da assistente social, né? Em encaixar essa paciente em benefícios, né? Em coisas, cesta básica, que vai dar um pouquinho mais de sustância, né? Para a alimentação dela, coisas um pouco diferentes, por mais que não sejam ideais as coisas que estão na cesta básica também, né? Mas já vai ter uma quantidade talvez um pouco maior. A questão do benefício, né, para ela conseguir ter algum tipo de dinheiro para conseguir comprar alguma outra coisa que possa melhorar na alimentação dela, né? Então, às vezes não vai ser nem carne, né? Vai ser questão de ter, porque carne está super cara no Brasil, então vai ser uma questão de uma folha que ela vai comprar de diferente, né? Ou um legume que ela vai comprar de diferente, mas simplesmente para começar a ter algum tipo de mudança na vida daquela pessoa, né? E não simplesmente falar, olha, tem que comer pouco carboidrato e comer muito legumes, tá? Volta daqui a 3 meses, tchau. Não dá, né? Então em algumas situações, a gente vai conseguir fazer isso, em outras vai ficar totalmente impossível, né? E essa é uma dessas situações. O último agora, peraí, aqui. O último agora, agente comunitária, eu vou ler esse, tá? Desculpa. A agente comunitária traz a demanda de um homem gay que quer acompanhamento em saúde. Eu separo o prontuário, eu chamo o paciente pelo nome de homem, que era o que estava escrito no prontuário. O paciente traz a demanda que, na verdade, é uma paciente trans e que está fazendo hormonização por conta e que está errada, né? Estava tomando pílula via oral, que não é a primeira escolha. Ela está trabalhando de prostituta e quando eu olhei, tinham múltiplas lesões de molusco no braço, tá? Então, queria um pouquinho a opinião de vocês aqui, o que pode ser, o que vocês acham, se vocês já estudaram isso alguma vez. Essa pessoa, ela foi... o acompanhamento dela era para mudar essa hormonização? Ou ela foi, tipo, por algum outro motivo? Ela veio, na verdade, para acompanhar essa hormonização. Ela achava que ela estava fazendo certo e ela queria alguns exames. Assim, eu quero exame porque eu faço hormonização e isso na periferia é muito comum, né? Os pacientes que são trans, eles fazem por conta. Né? Então, ou na academia o cara fala para o homem trans usar tal testosterona, né? Ou as pacientes trans, né, que às vezes estão no contexto de prostituição, elas tomam, por exemplo, anticoncepcional oral e saem tomando porque a outra toma também, tá? Então isso é uma prática, infelizmente, muito comum nessa população marginalizada, tá? Mas a demanda dela era, tipo assim, eu quero acompanhar essa minha hormonização, achando que estava certa, tá? Isso é um pouquinho mais difícil, tá, gente? Então não fiquem chateados.
Como que o eu acho que... Ai, desculpa, Gabi, pode falar. Peraí, Pode vamos falar, lá. pode falar. Fala aí. Bom, nesse contexto, eu acho que tem muitas coisas a serem discutidas além dessa demanda dela principal, né? Primeira questão dela, a primeira coisa que eu perguntaria é se o nome que foi chamado realmente é o nome que ela aceita, que é o que ela se sente bem ser chamada, por ser uma pessoa trans, enfim. E se ela tem noção que ela pode mudar os documentos dela, até essa questão social, essa parte do nome, que eu acho que muitas vezes emperra aí, que eles não têm essa consciência. Eu veria essa questão da hormonização, lógico, mas eu acho que eu tentaria entender principalmente essa parte de qual que é a vulnerabilidade dela em questão de pela ocupação dela em si, ou seja, se ela tem familiares, por que ela foi para essa área, o que aconteceu na vida dela, para tentar entender um pouquinho melhor, porque é uma profissão muito vulnerável e que a gente sabe que pelos profissionais de saúde mesmo, a gente tem muito preconceito. A gente não sabe lidar com isso, a gente não vê isso na faculdade, e então é meio complicado, assim. Então, eu acho que eu veria principalmente essa parte dessa vulnerabilidade dela, como que ela se protege, onde que ela vive, com quem que normalmente ela tem relação, se ela se cuida, se ela tem noção de que, mesmo não tendo, às vezes, penetração, mas se ela usa outros métodos de penetração, ela tem noção que ela também pode contrair doença, talvez rastrear IST já nessa área, principalmente por causa de molusco contagioso, não sei se ela tem alguma história de HIV, enfim, e tentar criar um vínculo. No primeiro momento, eu acho que eu nem entraria muito nessa hormonização errada, eu tentaria mais criar um vínculo de história de vida dela para tentar entender melhor as demandas, para depois talvez melhorar isso, porque eu não sei o quanto que eu falando que está realmente errado, ela mudaria de um dia para o outro. O cara me conhece há um dia e está mandando mudar tudo, está teoricamente funcionando para mim, está tudo bem para mim. Então, acho que eu tentaria entender um pouquinho melhor a história dela, entender qual que é o contexto que ela vive, para depois eu tentar ajustar da melhor maneira possível no caso dela. Eu acho que, não sei, é isso. Muito bom, gente. Não sei porque vocês me chamaram, temos uma médica de família aqui entre vocês, tá? Mas é bem por aí mesmo, tá? Mari, você quer falar alguma coisa antes de eu falar aqui? Não, eu só ia perguntar do molusco, tipo, como ele é transmitido, porque eu não lembrava e eu queria tentar pensar em alguma coisa se tinha relação, mas a Gabi foi perfeita. Eu deixei a dica do molusco justamente por isso, tá? Na verdade, eu coloquei algumas diquinhas aqui, né? Então, essa questão eu acho que foi perfeita que você falou da primeira abordagem, né? Porque ela chega como um homem gay, né? E nesse momento, né, quando eu percebi que ela era uma mulher trans, eu já entendi que já tinha um preconceito ali da própria comunidade, né? A própria gente comunitária reproduz aquilo ali que provavelmente falam na área, né? Que ele é um homem gay, né? E quando ela trouxe a demanda para mim, era isso. A partir do momento que eu percebi, já mudou totalmente minha abordagem, né? Então, realmente, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome dela, tá? Então, eu mudei o nome dela, eu mudei o nome social dela lá na unidade. Essa questão, realmente, da hormonização, ela pode ficar para um segundo momento, né? Porque a gente tem aqui outras coisas que são importantes, né? Então, a paciente, a Gabi, ela trouxe isso muito bem, tá? Como é a questão de moradia, de relacionamento, ela mora com alguém, ela tem um parceiro, esse parceiro é agressivo com ela, porque essa população sofre muitas agressões, né? Tá tendo relação só com ele ou com outras pessoas mesmo, né? Com as outras pessoas usa preservativo ou não usa, né? E aí eu trouxe a questão da prostituição e da questão do molusco, porque são dois meio que sinais de alerta, né? A prostituição já torna uma pessoa população de risco para doenças sexualmente transmissíveis, né? E a questão do molusco contagioso num adulto é raro, é muito raro, né? É muito mais comum em pessoas imunodeprimidas, né? Então, quando eu vi as lesões de molusco na mão dela, eu já comecei uma abordagem com relação a doenças sexualmente transmissíveis. Naquela consulta mesmo, eu pedi alguns exames, né, até de questão hepática, para ver essa coisa da hormonização e tudo mais.
e infelizmente na consulta seguinte veio a confirmação de que ela é HIV positivo, né? Então, a gente vai começar o tratamento agora, o acompanhamento, e talvez, por que eu quis trazer isso para vocês, né? É uma coisa muito pesada isso, né? Se eu não tivesse acolhido essa paciente, talvez ela ia ficar aí para sempre, ou por um curto período de tempo, né? Com HIV em atividade, ia ter as consequências piores disso, e foi só no momento, né? Eu assumi todas as coisas que me trouxeram, então, do homem gay, que é um acompanhamento em saúde, não sei o quê, mas a partir do momento que ela chegou e que eu vi que, na verdade, era uma mulher, a abordagem inteira mudou, né? E todos os problemas, as demandas, o meu pensamento muda, a minha abordagem muda, o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai trabalhar com mais força, o que não tem que ter tanta preocupação. Então, ter esses entendimentos, né, dessas vulnerabilidades, muitas vezes também vão trazer diquinhas, né? Tipo, uma paciente... Cara, esse é batata aqui. Se vocês forem trabalhar em alguma região mais vulnerável, assim, que tenha muito doença sexualmente transmissível, rache no corpo, né, há algum tempo, tipo 1 semana, 2 semanas, peça um exame de sífilis, que muito provavelmente é sífilis, porque acontece muito, a pessoa chega com às vezes até prurido, rache, e aí falam, não, é escabiose, não sei o que, é sífilis. Então acontece muito, muito, muito mesmo, tá? Era isso que eu queria falar com vocês, gente. Deixei aqui um slide de dúvidas no final, tá? Deixo o meu e-mail aqui para vocês, meu LinkedIn, que acho que ninguém usa, nem eu uso, e o meu Instagram, que eu converso bastante lá. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, vocês podem conversar, mandar dúvida a qualquer momento, tá? E se quiserem perguntar alguma coisa aqui, eu fico à disposição. Nossa, muito obrigada por tudo que você trouxe. Foi uma aula incrível. Adorei os casos clínicos. Deu para aprender demais. Sim, brigadão, Vinícius, por ter aceitado. Foi tudo que a gente estava imaginando, assim, para essa reunião de hoje. Obrigadão. Obrigado pelo convite, de verdade. Fala, alguém quer falar alguma coisa aí? Que abriu o microfone? Não, te agradecer por ter topado o nosso convite. Foi o máximo. Não, eu super topo, gente. Eu topo todas essas, tá? Eu gosto muito de falar com acadêmico, porque eu gostava desse contato, então eu gosto muito de poder trazer isso para vocês também, tá? Quando vocês quiserem me convidar, vocês podem me convidar. Queria pedir agora para quem estiver aí aparecendo aí, quem quiser aparecer, dá um tchauzinho para a foto, que eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Vinícius, só queria agradecer também, obrigado pela presença, queria agradecer a Mari e o Gustavo também, que ajudaram a organizar tudo junto comigo e com a Dani, foi ótimo, muito obrigado. Viu? Obrigado, Henrique, brigadão mesmo, cara, eu fico muito feliz de que vocês gostaram, tá bom? Quem quiser aparecer, última chance, vou tirar uma foto aqui. Beleza, aí tem alguém de plantão vendo, ó, estou na GO... Não consigo abrir câmera, tudo bem. Gente, fico à disposição aí, boa noite para todos, tá? Todas, né, que a maioria é mulher aqui, então vamos tratar direito. E quando quiserem me convidar, só entrar em contato, tá bom? Pode deixar. E sigam ele no Insta, gente, o que é muito bom. Nossa, eu tô amando. Nossa, perfeito. Eu tô dando várias risadas. Teve o confessionário na sexta, gente. Amanhã tem de novo. Foi muito bom.